noite. Vou colocar um fone aqui. Esse fone aqui eu acho que não tá nem funcionando, mas é bom para eu me ouvir a voz aqui. Bem, vamos falar hoje no nosso Experiência Projetiva de número 19 sobre a emancipação da alma e, basicamente, os perigos da projeção astral. Todo mundo fica se perguntando, né, como tem muito filme, muito livro, muitas coisas assim baseadas em terror, com questão a espíritos e a questão a espiritualidade e ao contato com outros espíritos e ainda mais com a projeção astral, com os fenômenos que, como Allan Kardec fala nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele chama de emancipação da alma, ou fenômenos de desdobramento, que é basicamente o foco sempre das conversas, é o que está motivando esse canal, né? Então, o Livro dos Espíritos, para quem não conhece, ele é o primeiro livro que foi codificado por Allan Kardec, na França. É um livro de perguntas e respostas do início do espiritismo, ou seja, quando começou o contato com os espíritos, né, através das mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, lá nos cafés na França naquela época. E esse livro é as cartas psicografadas que foram feitas. Allan Kardec foi vendo que tinha uma inteligência por trás daquelas mesas que giravam, tinha uma inteligência por trás daquilo tudo. Ele investigou muito mais e foi fazendo essas perguntas em vários pontos do mundo, foi chegando respostas para ele também desse tipo de coisa, e ele codificou tudo em um livro, que é esse livro aqui, é o livro de base, basicamente, se pode se ter do espiritismo. Esse aqui é muito bom, leiam. Tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, é um ótimo livro. Doutrina Espírita inteira, maravilhosa, é bom que conheçam. E eu não sou só espírita, né? Mas, nossa, admiro muito esses caras aqui. O Espiritismo é muito legal. Então, vamos falar primeiro sobre o fenômeno da emancipação da alma, né? Ou seja, projeção. Vou tomar uma aguinha aqui. Projeção astral. Quem é projetor astral, né? É a mesma pergunta que eles fazem. Quem é médium e quem é projeção astral? Uma diferença entre mediunidade e projeção astral, mesmo que os dois andem juntos. Porque basicamente pode-se dizer que um é um fenômeno anímico e o outro é um fenômeno mediúnico. Ou seja, a projeção astral é um fenômeno anímico. Você usa suas energias, você usa o seu próprio corpo, os seus corpos de manifestações da sua consciência e sai do corpo. Só que também é um processo mediúnico, porque você tem contatos com os mentores, você tem contato com o mundo espiritual, você tem contato com outros espíritos, então basicamente você tem sempre um contato, uma ajuda, acontece umas trocas energéticas, então é um fenômeno mediúnico e é um fenômeno anímico também. Mas a base desse fenômeno da projeção é um fenômeno anímico. Mas os mentores, eles vêm sempre nas camas das pessoas, que eles vão tirar para fazer as projeções, e eles fazem um trabalho ali que é muito bem explicado no livro do João Nunes Maia, o Iniciação em Viagem Astral, que é uma psicografia do espírito de Lancelin, né? Já falei muito desse livro aqui. Lá eles mostram mínimos detalhes, como que fazem os processos dos chakras dentro do cordão de prata, como que faz o deslocamento, a energização, o magnetismo, as ferramentas que usam. Para quem tem um conhecimento de se aprofundar nisso, é uns livros que eu instruo de cabeceira para o projeto astral. Esse livro do Lancelin, Iniciação Viagem Astral, um bom livro. Projeciologia do Valdo Vieira, ele ensina de uma maneira muito científica, muito prática, muito com quebra de tabus, a questão da projeção, sempre de mente aberta, né? Como todo estudioso vai. Mas vamos lá. Emancipação da alma foi o nome dado pelos espíritos ali, eles falaram esse nome e ele acabou adotando esse nome, emancipação da alma, ou seja, a independência da alma, quando ela se livra da carne e consegue ter a sua liberdade no seu mundo original, onde que é o mundo espiritual ali, o corpo astral, ele tem acesso à própria dimensão de maneira consciente. Isso acontece por quê?
é completamente natural se você pensar. O seu espírito, ele é um ser de atividade constante, ele nunca está inativo, não tem momento que o seu espírito está inativo. A sua consciência também é uma das potências desse ser, que é o seu espírito. Quando a matéria ela está adormecida, a sua consciência ela vai buscar um corpo que esteja em maior atividade. Tem gente que faz a projeção de uma maneira até engraçada, eles dormem no corpo e dormem no corpo astral, ficam ali em cima do corpo energético, ele aguenta o corpo energético, o energético ele faz a ponte, né? O seu corpo de energia, e ele fica ali em cima dormindo, em cima desse corpo. Então é uma das formas de projeção, é natural, acontece com todo mundo, justamente por causa que o seu espírito ele não para dentro do corpo. Ele não para quando dorme. Então basicamente, se você fala que não é projetor astral, que não faz projeção astral porque é coisa do demônio, que não faz projeção astral porque é coisa aí de coisa de satânico, você que tem a mente mais fechada para isso, você faz todos os santos dias, você só não se lembra. Mas muito bem, isso aqui está muito bem dito nesse livro. E não vou dizer para vocês ficarem somente apegados a isso aqui, a esse livro. Vai buscar, tem outros livros que falam disso. O Bardoltudo, o Livro dos Mortos Tibetano. Tem vários outros livros, tem um livro que virou diário de Carlos Castaneda, né? A Erva do Diabo, fala um pouco sobre projeção astral também, sobre os corpos. A Arte do Sonhar, de Carlos Castaneda. Tem um livro do Wagner Borges, que é... agora não vou lembrar o nome, Viagem Astral, número 1, número 2 e número 3. Eu não lembro o nome não, mas eu vou tentar achar e vou deixar aqui embaixo aqui também. E temos pessoas que falam muito disso. O Saulo Caldeirão, um rapaz que eu acompanho quase que minha vida inteira. Tem ali o Wagner Borges, você vai ter o Valdo Vieira, que ele fala muito disso, tem muito vídeo legal dele. Tem o Halu Gamashi também muito boa. São as 4 pessoas que eu mais pego. E para questão moral tem a Monja Coen, que é muito legal o estilo de vida dela. Então, a primeira pergunta desse capítulo, né, que é o capítulo 8 da Emancipação da Alma, aqui fala dos sonhos, sono e sonhos. Aqui, ó. Pergunta de número 400, não é? Vou ler umas 3 perguntas aqui, falando devagarzinho, né? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí os espíritos respondem. Essa é uma pergunta de Kardec. É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é um envoltório, tanto mais deseja se ver livre dele. É basicamente isso. Então aqui você já percebe que para você estar encarnado é um esforço. Ou seja, para o seu espírito que ainda ele está precisando de um desenvolvimento das suas faculdades, você está encarnado, você está dentro da matéria, é um peso para o corpo. Ele realmente não se identifica com isso. Tanto por isso que temos tantos sofrimentos internos, né? Aquela coisa que fica na cabeça, fica doendo na gente quando você vai tomar uma decisão errada. Você sabe o que é certo, mas você faz errado. Aquele filtro interior é o seu espírito lá dentro, tentando dar uma limpada nisso aqui, tentando dar uma melhorada na matéria. Isso aqui para ele é o cárcere, né? É a cadeia, é a prisão. Então, com o tempo e a ignorância que foi chegando a nós, e com a nossa cultura, e com todas as nossas escolhas durante as encarnações, nós fomos a cada dia mais nos identificando com a própria cárcere, né? Com a própria prisão. Então nós somos os prisioneiros que esqueceram que estão presos, né? Basicamente a gente acha que aquilo ali para nós é a liberdade, o mundo é a liberdade. Isso aqui para nós é a gente. Então você se identifica tanto. Quando você está com fome, até você fala, eu tô com fome, né? Na verdade o espírito não tem fome. Quem tem fome é a matéria. Quem sente frio é a matéria, quem sente sede é a matéria. Tanto que em processos de desencarne, os espíritos em estado de desequilíbrio, eles ainda sentem fome.
Ele ainda sente sede, a barba cresce, as unhas crescem, os machucados não fecham, a dor continua, por causa de tanto magnetismo que foi gerado a própria prisão de carne deles, que é isso aqui. O apego, né? Os budistas sempre ensinam a questão do desapego. Você ir se desapegando da matéria, desapegar dos bens, desapegar dos anseios, dos desejos. Ou seja, quase todas as doutrinas falam isso, desapego dos desejos, né? No hinduísmo fala disso, que os desejos são os excessos, as carências, são todas as coisas que te magnetizam a consciência. Tem a questão do budismo, fala muito disso, no Nobre Octavo Caminho, já ensinando a você desapegar. Então, basicamente, a identidade com a matéria faz você acreditar que você é ela. Mas, na verdade, no momento que você dorme, a sua consciência, o seu cérebro está em menor atividade, a sua consciência passa para o corpo mais real dela, que é, nesse estado, o corpo astral, ou perispírito, o corpo espiritual, como os espíritas chamam, perispírito ou corpo espiritual. Esse corpo, ele é mais real, ele é mais potente, ele tem uma liberdade maior, as leis da natureza que regem esse corpo são um pouco diferentes da nossa lei aqui, do mundo manifestado, do mundo físico. E é nesse estado que você se liberta, ou seja, é por causa disso que muitas das vezes você não tem um colapso no corpo. As formas que as pessoas sempre falam, eu vou sair do corpo, mas vou ser assediado, eu vou sair do corpo e vou ser atacado por espíritos, vão me drenar minha energia. Acontece uma coisa, isso já acontece com você todos os dias. Acordado, desperto, lúcido no seu corpo aí, ou fora do corpo, em inconsciência. Por causa que existe pessoas, todas as pessoas são médiums, cada um em seu próprio nível, não é? Tem aqueles mais ostensivos ou não, e essa energia, esse ectoplasma, essa energia que fica na aura, vai se acumulando. Então, em certos momentos em que você está fora do corpo, quando você dorme, a sua consciência ela tende a ficar inconsciente por causa do seu nível de consciência, do seu nível de despertar dos chakras, do seu nível de equilíbrio durante o dia. Os espíritos, eles vão até você e se assediam. Tem níveis de obsessões que são pesadíssimos, que é por causa já chegou a causar certas doenças. Mas a maioria deles ainda, acredite ou não, é como aqueles, como que eu posso dizer, como aqueles tratamentos de sanguessuga, já viu? Você põe a sanguessuga para dar uma limpada no sangue, é mais ou menos isso. Ou seja, um médium que não trabalha, por exemplo, um médium que é ostensivo e não trabalha, a aura dele é uma gelatina densa para poder ter contato, e ele não trabalha, ele fuma, ele bebe, ele faz as coisas, faz tudo desequilibrado. O que o mentor faz, o que a espiritualidade faz? Coloca lá os nossos fofurentos assediadores para poder ficar ali dando uma sugada nele, porque se não suga, aquela energia é morte, o cara morre, desencarna. Ou seja, uma energia que não é trabalhada é caminho para doença, é caminho para a morte física, é caminho para o caixão. Então, se você não trabalha as suas energias, se você não busca um equilíbrio interno, se você não busca cuidar dos seus sentimentos, da sua mente, dos seus pensamentos ali, é caminho para baixo, é caminho para o caixão, é caminho para doença, é entrada de doença. Quando se fala de doenças psicossomáticas, é mais ou menos isso, ou seja, você não cuida dela antes dela chegar no seu corpo. Aí toda vez que você trata a doença no corpo, você trata somente o corpo. A OMS tem a frase muito certa, né, que não há doentes, quer dizer, não há doenças e sim doentes, né? Ou seja, é uma repercussão de como você é internamente, são seus desequilíbrios se manifestando aqui na nhaqueira da Terra. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo, foi assim que a gente falou. Durante o sono, afrouxam seus laços que o prendem ao corpo. Ou seja, o seu corpo energético ele começa a vibrar mais, né? Esse é o estado vibracional, pode-se dizer que seja aqui
os ligamentos, que esses fios que vão se soltando do seu corpo, quando você vai se distanciando, eles vão se juntando em um pequeno fio, que às vezes chega como se fosse uma teinha de aranha, o fio de prata. E não chega a ser de prata, viu? Tem várias, depende muito da tua saúde, da tua energia, esse fio ele se torna até multicor. Olha lá. As flores são seus laços que o prende ao corpo. E então, não precisando do corpo, da sua presença, ou seja, já não precisa mais, o corpo está dormindo. O espírito lança-se ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Lá você abraça, lá você dá tapa na cara. Lá, basicamente, as sensações físicas são como essas aqui. Às vezes você sente dor fora do corpo. Eu já senti dor fora do corpo. Eu já botei a mão no cordão de prata, senti dor como se estivesse relando em um músculo aberto. Já senti dor de mordida de bicho. Acontece. Só que é uma repercussão magnética, ou seja, é um instinto. A reação à dor, né? Então, quando você já tem o costume, você já tem uma lembrança no seu instinto de sobrevivência. Mesmo que você nunca tenha, por exemplo, transpassado a sua mão com a faca, né? Mas se você parar para imaginar uma faca transpassando a sua mão, você consegue mais ou menos ter uma lembrança da dor disso, mesmo que isso nunca tenha acontecido com você agora. Isso é uma memória que vai carregando de encarnações. Você já passou por muitas encarnações. Então você tem lembranças de coisas. Então é lembrança de esfaqueamento, é lembrança de queimadura, é lembrança do diabo 4. Então quando acontece algo com você fora do corpo, você tem uma lembrança disso. Acontece. E você tem uma relação muito direta e íntima com os espíritos. Porque, primeiro, que lá não tem mentira, o espírito te conhece. Você olha para um irmão desencarnado ali e realmente você sabe da vida dele inteiro. Passa um flashback na sua mente. Em instantes você vê tudo. Vidas e vidas. E ele olha para você e às vezes você se vê e lembra de vidas passadas. Você se lembra de coisas assim, né? Então é uma relação muito íntima. O que são sentimentos e emoções no mundo extrafísico é muito forte. Se eu não me engano, é uma relação de 1 para 100. Então, basicamente, tudo que você sente aqui é, vamos dizer assim, é 100 vezes aumentado. Eu acho que talvez um pouco menos, mas é muito forte. Se você tem raiva de alguém aqui, quando você está lá fora, é perrengue. Se você está com instinto sexual, aí gosta muito de um desequilíbrio sexual, gosta de cair na gandaia, né? É um puteiro. Não, tira. Se lasca. Lasca, viu? É a energia mais latente lá, vou te contar pra você. Ixi, esses tempos atrás eu tava elogiando uma súcubo, rapaz. Eu olhei pra ela. Eu olhava e falei assim, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. A súcubo lá, toda demonhona, coisa linda. Como podemos... Pergunta 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Acontece, filho. Vocês vão encontrar subcubos aí, né? Já sonhou? Ah, certeza que tem. Quem tá me vendo aí já sonhou que tava fazendo amor, né? Ou é espíritos que estão nessa mesma frequência, ou então, meu filho, abre a lucidez pra você ver. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Isso é muito interessante, a questão dos sonhos. As pessoas têm a questão da lucidez sua com relação ao que é sonho, ao que é uma projeção semiconsciente e uma projeção consciente, não é? Tem um estado que nós chamamos de onirismo. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, acordado. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outros. Não quer dizer, meus amigos, essa ideia, vamos dizer, vamos chamar de cosmopolita? Não sei. Essa ideia de que a vida ela existe no nosso planeta unicamente por causa que existe vida física nesse planeta. Existe vida em outros planetas no mundo espiritual. Alguns planetas não necessitam da vida física. E não quer dizer que porque não existe um cadáver que te cerca, a vida deixou de existir. Então, existe sim vida em outros planetas. Existe outros planetas com densidades diferentes, vidas diferentes. E os mundos mais elevados prestam auxílio sim aos mundos em desenvolvimento como o nosso.
Então é muito comum que você tenha consciência e contato extracorpóreo com espíritos de outro mundo. Eu já tive um, mas acho que eu nunca relatei. Vou deixar isso para outro vídeo. Vou falar sobre extraterrestres, né? Mas acontece. Completamente normal. Onde que eu parei aqui? Dizeis frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, tive um sonho absolutamente inverossímil. Engana-te, quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar os grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Isso por causa que o tempo e o espaço é muito diferente nas outras dimensões também. Existem dilatações temporais, visões, previsões, né, como os oráculos fazem, né? Você vê no Apocalipse mesmo uma visão oracular que tem, é uma questão de fora, né? Se você for ver na Bíblia, eu acho que até nessa mesma parte eu vou achar, vou falar sobre citações bíblicas que falam da projeção. Se eu não me engano, tem ali em Ezequiel, tem muita falando sobre essa visão fora do corpo, de tempo e espaço. No Apocalipse tem também. Pobres homens que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçam com tantas coisas vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam: o que fazem quando dormimos? O que são os sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem acha-se momentaneamente no estado que ficará de forma definitiva depois da morte. Aqui é uma coisa muito interessante. Na doutrina, na parte teosófica, entre os teosóficos, na parte de Blavatsky, e aonde eu estudei ali também, em Nova Acrópole, onde eu estudei filosofia durante um bom tempo, eles tinham uma ideia diferente que é refutável. Eles dividiam o corpo em 7 partes, né, como nós falou, e para eles, somente a trindade espiritual era o que desencarnava, ou seja, todo o corpo ali, corpo físico, corpo energético, corpo astral e corpo racional, de mente racional, o Kamamanas, para eles isso fazia a sua encarnação. E a trindade espiritual, na verdade, ela é que desencarnava e depois encarnava. Mas na verdade não. A trindade espiritual ela está ali presente acima do corpo mental, né? Porque o corpo mental ali é uma junção de manas e kamamanas. Então, o teu corpo astral, ou seja, para onde nós vamos durante a projeção astral, é o que Blavatsky chama de cama louca. Não é uma cama doida, não. É cama... É um plano, né? É um plano de desejos, um mundo de desejos. Cama louca é o mundo da emoção, é o mundo dos sentimentos, e é ali que é o mundo espiritual. Então, o seu corpo mental, ele não desencarna ainda. Ele não abandona os outros corpos abaixo, né? No momento em que você morre, você perde o seu corpo físico, os laços da segunda morte vêm com o desligamento do seu corpo energético. E aí é o que chamamos de segunda morte. Então, você quando você desencarna, você fica lá no seu corpo astral. Seu corpo astral, na verdade, essa intimidade que você já tem, se você querer abrir a lucidez para a projeção astral, é basicamente a forma com que você vai ficar depois do desencarne, é nesse corpo que você já vai ter uma certa intimidade com ele. Então é refutável essa ideia de que a nossa mente racional também desencarna, sai sua trindade e ninguém fica lá não. Nós ficamos presos naquela dimensão, terceira dimensão ali. Nosso corpo astral. Onde que eu parei? Deixa eu mexer de novo aqui. Aqui. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores, ou seja, você entra em contato sempre com aqueles que são os seus guias, né, os seus mentores. Viajam, conversam, se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isso fala dos processos de
amparo que você faz fora do corpo. Mesmo que você não se lembre, acontece sim de você já ter participado, e é muito possível que você já tenha participado de processos de amparo, processos de ajuda, de trabalho, de envio de energia, de limpeza de lugares. Então isso sempre acontece porque nós encarnados temos o corpo físico e o energético, que dá um poderosíssimo fluido magnético animal, que isso é muito utilizado nos equilíbrios, nos amparos, nas limpezas, né? Isso deves ensinar uma vez mais que não deves temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Basicamente, então, você dormir à noite é o mesmo que você desencarnar. Todos os dias, basicamente, você ensaia para o momento final. É uma coisa meio fúnebre de se falar, mas acontece sim. Então, basicamente, todos os dias você tem um contato espiritual fora do corpo, por mais que você não se lembre. Olha lá, é o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, ou seja, quem se lembra muito dos sonhos, né, é muito difícil se lembrar. Mesmo a gente que pratica, é muito difícil você ter uma rememoração muito boa da projeção. Agora, os espíritos de maiores elevações, eles conseguem ter uma memória absurda disso tudo. É o que acontece com os espíritos elevados, que diz aqui. Contudo, para as massas de homens, com a morte, devem passar longas horas na perturbação. Ou seja, isso é o caso do magnetismo. Quando você desencarna, você fica no magnetismo que você construiu durante a vida. Nessa incerteza que já vos falaram. Esses vão, e quando dormem, a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições em busca de prazer, talvez ainda mais baixos que o que tem aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que proferam entre vós. É o que geram a simpatia na terra. É o que gera a simpatia na terra, não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Nós somos muito movidos pelos nossos momentos de lucidez aqui, né? Acordados, né? Então, basicamente, para onde você vai, ou seja, sair do corpo, ter uma projeção astral, é uma coisa até relativamente simples. O que é mais difícil é você conseguir alcançar lugares elevados. Ou seja, se você quer ter uma dimensão, tem gente que quer sair do corpo e fica pensando, é para fora do planetinha, é para dimensão superior, eu vou lá para Vênus, eu vou para outro planeta, vou encontrar Chitar Cheran e camarada, é muito essa lei da, vamos dizer, do magnetismo, essa lei da afinidade. Nós estamos assim, nós somos seres magnéticos, os seres humanos são seres de completo magnetismo e nós estamos sempre magnetizados àquilo que nós queremos, o que nós somos afins. As pessoas que são muito materialistas, por exemplo, passam longos períodos ainda depois do desencarne dentro do corpo. Passam por todo o processo ali da necrose, por todo o processo ali de embalsamento, né, vamos chamar assim, embalsamento. Passam pelos períodos ali dentro dos túmulos, olha, você tem uma ideia de tanto tempo que está pegado à matéria. E quando são amparados, estão já fora do corpo, nos umbrais, ainda se materializam nesses períodos com vermes, com deformidades, como se o seu corpo tivesse pútrefo, porque ficou apegado àquilo e ainda está querendo voltar para poder arrumar um negócio que ficou para trás, uma dívida que uma pessoa não pagou, ou então cuidar de uma família que deixou para trás muito cedo, quer ficar voltando. Ou seja, é o nosso magnetismo, ele te prende nas dimensões ali assim. Acontece muito, se você tiver uma experiência lúcida, de você estar lúcido fora do corpo. De repente vem um pensamento que seja, você já perdeu a lucidez. Se você não controla, perde a lucidez e você vai direcionado àquele lugar onde seu magnetismo levou. Nesse livro de iniciação e projeção astral, do Johannes Maia, tem um rapaz que é interessante o caso dele. Ele era um projetor muito bom, fazia as práticas energéticas e tal. Ele saía do corpo, mas o problema dele era a mulher. O cara era mulherengo.
por mais que ele não tivesse namorado e tentasse manter o equilíbrio e tal, ele era um cara mulherengo. Então ele foi ajudar num hospital, né, as pessoas doentes, um hospital físico do mundo, eles vão, né, nos hospitais, o hospital é um ambiente protegido, e vão dar esses passes, né, para poder ajudar os enfermos. Na hora que ele viu a enfermeira bonitinha, meu filho, o cara perdeu a lucidez. Mulher bonita chegando ali, ele vendo tudo aquilo do mundo espiritual, entrou numa espécie de hipnose movido pela energia sexual. Vem logo, naquele momento acontece, você já desce a sua frequência, ou seja, você meio que desaparece dos mentores. Você está vendo o mentor dele, sua frequência já não está vendo mais. Você se encontra sozinho num browsão. E você está lá, e esse rapaz veio os espíritos relativos a ele, espíritos que gostam de sexo, de orgias, e levou ele para uma dessas orgias aí. E é assim que acontece. Rapaz, a gente já participou de cada coisa fora do corpo. Nem te conto, eu bati o pezinho aqui. Acontece cada coisa. E é assim de se falar, a gente tem que falar disso. Se for para falar de uma coisa de uma maneira bem sincera, acontece. Acontece sim. Se você aí estiver lúcido fora do corpo, não controla, você tá no meio daquela energia sexual, você tá ficando com homem, você tá ficando com mulher, lá fora não tem isso não, lá fora é energia pura. Ah, só aqui que a gente tem essa coisa, eu sou machão, e você ainda volta pro corpo ainda pensando, nossa, cara, eu fiquei com um homem fora do corpo, caramba, e o negócio tava bom, rapaz, será que eu sou gay? E fica com essa parada na cabeça. Por causa que é a energia, ou seja, é lei de causa e efeito. Se você não busca um equilíbrio, você se perde. Aonde está a sua afinidade? Então, nós temos muito essa afinidade pelas coisas que nós fazemos aqui, não é? Então é interessante você começar a cuidar da vida espiritual de uma maneira muito mais consciente, muito mais lúcida. E não se deixar perder no cotidiano. Se deixar perder achando que vai viver para sempre, ou que basicamente o mundo ele é só isso daí que você consegue enxergar e tocar e comer e beber. Então é isso que é mais ou menos abrir a lucidez, né? O que também explica essas antipatias invencíveis e é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque conhecemos sem nunca ter visto com os olhos. Ou seja, tem aquela pessoa que você olha na rua, você não gosta, ela não vê que a cara dessa pessoa, vontade de matar. É mais ou menos isso. Nós fazemos projeção astral e às vezes encontramos pessoas e fora do corpo pode acontecer de tudo. E acabamos que geramos antipatias também fora do corpo. E voltamos para o corpo sem lembrança nenhuma, mas o seu subconsciente grava aquilo. Então você tem, como eu digo, muitas experiências diversas. Não tem como padronizar ou citá-las assim. Mas aqui também fala muito disso. Eu achei interessante no que eu li. Porque realmente explica uma coisa que as pessoas falam, não é que a sua energia não bateu com a pessoa, é que vocês dois já não se bateram fora do corpo algumas vezes. Acontece. Olha lá. É também que ele explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que o amam e que lhe querem. Numa palavra, o sonho influi muito mais do que pensam. Para quem abre a lucidez e tem um contato muito com mentores, tem um contato muito com a sua família desencarnada, com o seu grupo karma, às vezes acaba gerando, sim, se não controla, uma antipatia com as pessoas do mundo. Porque você se identifica com o mundo espiritual. Você se identifica a um ponto de você se identificar mais com um lado do que com aqui. Então, as pessoas, elas se tornam, afastam, né? Por isso que a maioria das pessoas que são mais espiritualizadas, elas gostam de ficar sozinhas às vezes, elas gostam de se afastar um pouquinho para ter um momento só seu, porque ela quer sentir a energia dos mentores ali e a energia das pessoas que estão próximas às vezes atrapalham. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consistam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Se nós não saíssemos do corpo durante o nosso momento de sono, os espíritos superiores que vêm para instruir a humanidade não encarnariam entre a gente. Por causa que é repulsivo para eles. Nós precisamos ter mais consciência. Então, nesse momento de sono, eles saem do corpo, se limpam e voltam para a sujeira de novo e fazem esse sacrifício
que é estar vivo entre nós nesse magnetismo denso que a nossa própria consciência desequilibrada gera. Olha lá. Quase acabando essa pergunta aqui, a resposta é grande, hein? Quis Deus que durante o contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. Ou seja, está sempre em contato com os desequilíbrios do mundo. Esses espíritos superiores, quando eles vêm, eles estão em contato. Então, para não se perderem em desequilíbrio, eles têm que fazer essa projeção. O sono é a porta que Deus abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sono é a lembrança do que vosso espírito viu. Notai, porém, que ele nem sempre sonhai, porque nem sempre vos lembrais do que viste ou tudo o que viste. É o que tendes a alma no pleno desenvolvimento, ou seja, em suas faculdades. Ela não está pronta ainda. Muitas vezes não vos resta mais do que lembranças da perturbação que já acompanha a vossa partida ou vosso regresso, ao qual se junta a lembrança do que vos fizeste, ou do que se preocupa no estado de vigília. Então, basicamente, a gente não lembra muito daquilo que sonha, porque nosso cérebro físico, ele é uma batatinha desenvolvida, muito desenvolvida em comparação aos outros órgãos, mas na comparação desse nosso cérebro com o cérebro do corpo astral, ele é medíocre. Ele não está pronto. E também o nosso corpo astral, os nossos chakras, os nossos desenvolvimentos para ter essa capacidade fluídica de transmitir a informação de um corpo a outro ainda é bem suja. Tanto que a maioria de psicografias, por exemplo, que chegam aos médiuns, elas não chegam 100% claras. Então, isso foi até dito nesse livro. Ou seja, a psicografia, ela vem a informação limpa, mas na hora que vai manifestar ela aqui, ela não sai direito. A nossa lucidez ainda está um pouco fechada para poder ter total passagem, né, de informações. Isso depende muito do seu nível evolutivo, isso depende do seu nível de consciência, de quão limpo está a sua aura, de quão limpo está o seu corpo astral ali, o seu corpo físico, questão de saúde. Então, a maioria das vezes que você se lembra de sonhos, não são sonhos muito agradáveis, não é? Você sempre se lembra muito de um pesadelo, por causa que é mais fácil você se lembrar de uma situação traumática do que de uma situação benevolente, por causa da sua afinidade com a desgraceira. Ou seja, já chega em casa, o que você faz? Já vai ver da Atena, já vai ver esses negócios de fanatismo, vai ver casa de família, vai ver um monte de coisa que não presta. Vai enchendo a sua mente com tudo isso, vai gerando magnetismo, vai ficando gravado na sua memória. Ou seja, tudo que você vê é um alimento para a sua alma, é um alimento da sua mente, da sua consciência. Você vai alimentando e ela vai tomando, pô. A mente não cansa de aprender. E se você ensina para ela somente coisas assim, a maioria dos sonhos que você se lembra são coisas assim. A maioria das experiências fora do corpo que você tem são coisas assim. Então, quando você está fora do corpo, você está vendo uma realidade superior. É uma realidade muito maior e tem leis diferentes, tem cores diferentes, pode ter sim você encontrar em dimensões acima, cores diferentes, tem seres diferentíssimos que a sua mente não viu no mundo físico. E como nossa mente trabalha? Através da imagem. Se você nunca viu algo, aquilo que você acabou de ver lá fora do corpo, aquela expansão da consciência que você teve, você está sentindo tudo, é difícil de você descrever. Quando você está tendo um ápice de consciência, você não tem como descrever com as palavras. É uma coisa interna, é inexplicável, é expansivo. E quando você volta para o corpo, a sua mente tenta fazer um catado geral de mais ou menos aquilo que ela conseguiu perceber e vai juntando com uma memória de alguma coisinha, de uma outra memória de uma outra coisa que deve ser parecido com isso, parecia. Às vezes eu me vi, estava montado num cachorro, parecia um piano, parecia aqueles sonhos loucos, né? É a forma com que teu cérebro foi trazendo a informação da sua experiência, mesmo que inconsciente, né?
E também tem a questão no momento em que você está partindo do corpo ou voltando para o corpo, existe esse momento riquíssimo de catalepsia, que às vezes as pessoas sentem, tem uns que não sentem. E ali você tem um contato muito direto com o mundo dos espíritos, né? É espírito que tá ali do lado da cama, é se ouvir voz, às vezes eu tô saindo, eu ouço grito pros caras me assustar e eu voltar, e é cada coisa, rapaz. Então, a sua lucidez e a sua rememoração, ela anda muito junta nesse ponto. De você conseguir se lembrar de uma experiência extracorpórea, é uma questão de você, sempre que voltar de uma experiência, eu sou um pecado nisso. Eu volto da experiência, cara, eu fico deitado na cama de lado assim, com o olho aberto e um olho meio fechado. Caramba, tive uma experiência aqui, cara. Eu vou lembrar dela aqui, daqui a pouquinho eu anoto. Aí me bate a preguiça, cara, eu durmo. Aí eu perco. Uma coisa é você salvar uma fita por cima da outra, sabe? Então, certo, é quando você tem uma experiência, fica deitado um pouquinho, dá uma respiradinha, vai repassando mentalmente aquilo que você viu, vai falando aquilo que você viu. É muito importante você falar as falas que você ouviu lá fora, descrever com fala, porque você tem que trazer isso para o físico. Então você vai falando aquilo que você foi vendo para si mesmo, em voz alta, não precisa gritar, senão você vai dispersar a energia. Então você vai soltando essa energia devagarzinho, acorda sem ligar a luz, tenta pôr um celularzinho ali baixinho, alguma coisa, e vai escrevendo, porque se você acende a luz, uma luz clara igual essa que está na minha cara aqui, você queima todo o ectoplasma que está em volta e você vai perder a sintonia. Então é muito importante isso, e você se colocar ao hábito de rememorar, sempre ficar se lembrando, eu vou lembrar, vai se lembrando. Isso realmente acontece, é muito devagar. E eu também não tenho uma boa rememoração não tenho. Onde nós paramos aqui? Não, quase terminando. Vou ter só essa pergunta aqui, que ela é bem grande a resposta, rapaz. Aqui. Os maus espíritos também vêm dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, nem sei o que é isso. Pusilânimes. É por causa que sim, você sofre assédio, cara. É inevitável. Vai sofrer assédio. Existe esse negócio. Daqui a pouquinho terminar com isso. Aliás, brevemente verei desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. É a lembrança da segunda vida que há pouco eu vos falava. Isso é lucidez fora do corpo, é um nível de iniciação de viagem astral, vamos dizer assim, quando você se torna pleno naquilo tudo. Estou longe do nosso aqui. É muito longe. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles que vos lembrais. Sem isso, caireis em contradições e em erros a serem fundamentos à vossa fé. Funissos à vossa fé. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, daqui que ele botou o nome, que se torna mais independentes pela sua suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende a lugares mais distantes ou que jamais se viu, algumas vezes até outros mundos. Daí também a lembrança de que traz a memória autoconhecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores, contatos com vidas passadas e contatos com vidas de outros planetas, já isso aqui nós vamos falando. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esse conjunto bizarro e confuso que parece não ter sentido ou ligação. Alguém te falou, a sua consciência viu algo que seu cérebro físico... Ô Licão, peraí rapaz, não tem nada aqui senão um cachorro aqui me deu as pernas. Ou seja, a sua alma viu o que o seu corpo nunca viu, os seus olhos físicos nunca viram. Então, basicamente, o seu cérebro físico vai fazer uma bagunça com relação a isso. Uma outra dica também para rememorar, interessante, é não tentar comparar muito com as coisas do mundo, o que você viu lá. Lá não é mundo físico, então tenta guardar as memórias no modo mais puro que elas sejam para você. Então, tente não explicar tanto para os outros.
porque senão você vai começar a fazer comparações e vai estragar a memória. A incoerência dos sonhos ainda explica as lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração da qual truncassem frases e textos ao acaso, reunidos depois. Os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Ou seja, quando você está voltando para o corpo, muitas das vezes você pode se lembrar de fragmentos disso, né? Você lembra de fragmentinhos de cada coisa e vai juntando esse tipo de coisinha, até parecer que um sonho meio confuso. Você se lembra de uma hora que está fazendo uma coisa, de repente está fazendo outra coisa, e parece que aquilo foi ao mesmo tempo, mas na verdade é que teu cérebro vai tentando puxar as memórias. E ele forma um filme meio que incompleto. Tá faltando algumas coisas, faltam alguns buracos. Às vezes você, de repente, fora do corpo, acontece isso quando você está sendo transladado com os mentores. Você está aqui em pé, de repente já estou em outro lugar, sentado, parado, com roupa diferente. Você perdeu esse meio, essa memória da transição, né? Então o seu cérebro ele tem dificuldade de gravar aquilo que é muito impactante para ele. Por isso que a rememoração em dimensões superiores é muito difícil. É muito difícil você lembrar de algo em dimensões superiores, porque é um mundo completamente novo para você. Agora, as dimensões inferiores já se assemelham muito mais ao mundo que você já vive, né? Essa coisa de pedra aqui, ó. Então, você já consegue ter umas lembranças mais ou menos parecidas, porque o nível de vibração das consciências ali estão presos ao mesmo magnetismo do mundo. Agora, com relação à projeção, já que você faz todos os dias, tem como você não fazer? Você não sair do corpo? Não tem. Você sai. Normal. Agora você tem a escolha, que é o único perigo da projeção astral. Abrir a consciência ou não abrir a consciência. Ou você continua, você sabe que isso tudo, se você ler um pouquinho, você vai perceber tudo isso que a gente falou, dos assédios, dos mundos, dos contatos espirituais, dos auxílios que você faz, dos trabalhos que tem para ser feito, dos trabalhos que você faz, uma vida inteira que acontece na outra metade em que você não está acordado, que é o momento que você está projetado. Ou você pode ter a escolha de abrir a lucidez e ter consciência deste momento, ou simplesmente não abrir a lucidez e continuar do jeito que está. Você ainda vai estar sendo assediado, vai ainda estar indo para as orgias lá no mundo astral, vai estar brigando com o Tonhão, vai estar fazendo o Diabo 4, vai ter contato com o mentor, só que você não vai se lembrar de nada disso. São essas duas oportunidades. Ou você continua com medo de abrir a consciência, ou não. Mas onde é que está o mal nisso? O mal nisso está de que uma vez que você abriu a consciência, de que você viu a realidade mais real do jeito que ela é, não tem como você voltar atrás. Não tem como você esquecer, não tem como você fingir que não viu, não tem como você desacreditar mais, não tem como você voltar para a Matrix, camaradinha, não tem como você ficar mais naquela de que eu não queria ver, eu não queria saber como que funciona o processo. Você vai ter um entendimento muito maior do que a maioria das pessoas, isso não é um egoísmo, isso é um fato, do que as pessoas que não abriram a lucidez, não estão tentando abrir. Você não vai conseguir deixar de entender o processo de uma maneira mais completa, porque você vai ver como funcionam os assédios, você vai perceber por que as pessoas estão com esse transtorno bipolar, você vai entender por que o mundo ele é um mundo de sofrimento, você vai entender como que funciona o assédio com questões de bebida, com questões do sexo, com questões da raiva, com questões da vingança, porque você vai ver. E quando você voltar, você nunca mais vai ser o mesmo, cara. Isso é bom, mas é um caminho sem volta. Então, se você tá ainda com medo de sair da Matrix, fica aí, espera, né? Espera. É um caminho inevitável também,
Porque a abertura da consciência é um caminho do progresso, um caminho inevitável. É inevitável, uma hora ou outra vai abrir. Se não for nessa, a mediunidade vai abrir sua consciência uma hora. Você vai ter sim esse contato, nessa vida ou na outra. E se você não quer abrir os olhos agora, no momento que você desencarnar também você vai ser obrigado a abrir esses olhos. Então é bom que você comece a ter consciência do que acontece com você. É um direito seu, é uma coisa que está aí presente todos os dias para você. Querer despertar consciência. Não precisa sair fora do corpo para isso. Você pode falar a verdade, não precisa. Você pode perceber na natureza, sentindo a energia. Sua sensação energética, a capacidade de sensação energética é uma faculdade que se pode ser desperta muito facilmente. O único perigo da projeção astral realmente é esse. Não tem essa de que vão cortar meu cordão de prata e o espírito vai entrar dentro. Não tem como. A não ser que você morreu e ainda assim não vai ter como ele voltar pro teu corpo, um espírito estar no teu corpo, porque não tem corpo energético para fazer a ponte. Não tem essa de que eu não vou conseguir encontrar o caminho de volta pro meu corpo. Já ouvi isso, nossa senhora. Não tem essa de que eu vou ser assediado a um tão nível lá fora que vai me causar doença no meu corpo. Isso, na verdade, você causar doença no seu corpo por causa de assédio extrafísico é por causa que você já está sendo uma pessoa desequilibrada. Então lá fora é só repercussão de como você é dentro. Se você já é uma pessoa equilibrada na Terra, ou pelo menos que esteja buscando isso, lá fora você não sofre esse tipo de assédio. Acontece, agora tem muito isso. Vai colocar um espírito ovoide na minha cabeça e não, nada disso. A lucidez ela é muito clara nesse ponto. E pra mim foi assim. Eu era cético com relação a isso. Cético. Acreditava no ocultismo e tudo, aquela parada, mas quando você falava de projeção astral, eu saía, mas pra que eu vou sair do corpo, cara? Porra. Até no dia que eu me catei lá fora, rapaz. E caramba, na hora que eu voltei. Caramba, velho, me deu aquele burn. Cara, é verdade, né? Então a vida continua. Uma das maiores coisas que existe na projeção astral é que você consegue estar aqui dentro e ter certeza, não é porque você viu em livro, não é por causa que o padre, ou pastor, ou doutrinador pregou que a vida continua. Continua porque você viu, você vai lá quase todos os dias, ou todos os dias, só que você não lembra, vê a vida continuar. Você tem uma sensação de eternidade muito maior. Você já não tem tanta ansiedade, você já começa a ficar um pouco mais na calminha. Porra, fica quietinho aí, ó, ansioso, fica mais tranquileba. Aí é que tá. É um grande benefício da projeção, o grande benefício da espiritualidade de uma maneira lúcida, consciente, sem fanatismo, sem um apego à forma com que ela vai ser, qual que tá certo, qual que tá errado, não. Isso você tem em qualquer doutrina que você buscar, e é interessante que você busque uma, aquela que mais te agrade. Quer tomar charutada de Exu de Preto Velho lá, toma um passe, vai no centro de espírita, vai no templo budista, vai numa casa esotérica, mas que você tenha um contato espiritual, isso é muito importante. O perigo da projeção astral é esse. Você não vai voltar. Então tenha muita consciência do caminho de realmente de você ter uma espiritualidade consciente, é um caminho de responsabilidade, é um caminho de maturidade, é um caminho em que você vai se tornar uma pessoa mais ativa, é um caminho que vai te dar mais peso, você vai ter um karma muito maior por causa da sua consciência estar se elevando um pouquinho mais. Mas é um caminho necessário, você tem que fazer. Belezinha? Então, basicamente, nós vamos ver se continua, né? Esse vídeo, depois em outros, né? Dando uma lidinha um pouco no contato com o Livro dos Espíritos. E depois vou trazendo outros livros também que falam sobre isso, vai ser muito interessante. Então não tenha medo de dormir à noite. Não tenha medo de sair do corpo. Ou seja, o medo, ele te trava 90% das suas experiências.
editava uma boa parte das suas experiências para poder você ter uma experiência lúcida, para você ter consciência das coisas. Você deixa de tentar fazer coisas por causa do medo. Vamos fazer um vídeo só sobre ele nessa frente. Então, sem tabu. Se vai fazer um caminho espiritual, seja uma pessoa esperta, lúcida, smart, cara. Seja uma pessoa... Não vai com as outras, não seja um Maria vai com as outras, não siga a Deus por medo. Duvide de Deus, cara. Dá pra pensar nisso? Duvide de Deus, duvide do mundo, duvide de tudo. Ele não vai ficar bravo com você porque você duvidou. Será que ele é tudo isso mesmo? Vai estudar, vai experimentar. Não é uma dúvida negativa, é uma dúvida, tá, se Deus é isso, então como que funciona? O que que acontece? Como que eu posso experimentar isso? Como que eu posso viver isso? Como que eu sinto isso? Ou você vai ficar somente um intelectual chato pra caramba. Uma coisa horrorosa de ver um fanático. Belezinha? Devagarzinho, vão bebendo lucidez. Quando vocês forem deitar, não precisa nem tentar sair do corpo muito não. Vai curtindo as suas energias, cara. Fecha os olhinhos ali, ó. E vai sentindo as informações que vão chegando, vai sentindo as sensações, vai respirando. E deixa seu corpo dormir sozinho. Só de você cuidar da sua energia durante o dia e de saber ir pra cama dormir, isso já ajuda bastante você ter uma consciência ali fora do corpo. Então amanhã a gente grava um outro, que eu acho que vou botar isso hoje no ar. Até mais, muita luz e muita paz. E até mais, pessoal.